Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma combinação maravilhosa de alimentos, que é quando você mistura a chia com o café. Essa combinação é incrível para melhorar a sua inflamação, controle de açúcar do sangue, saciedade, intestino. E fica tranquilo que não é só basicamente misturar chia no seu cafezinho, não. Tem muitas receitas deliciosas que você pode fazer. Eu vou te ensinar aqui várias delas. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já faz alguma combinação de alimentos aí no dia a dia. Tem alguma misturinha que você faz para te ajudar a emagrecer, para ter mais saciedade? Se sim, deixa a sua dica aqui, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. Inclusive porque isso mostra para o YouTube que você apoia o canal e confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que gostaria de ter mais ideias de como fazer essa mistura, entender melhor por que isso é tão bom, aproveita e já compartilha esse vídeo. Vamos juntos ver você ampliar essa corrente do bem. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, né? E quando a gente pensa em café, normalmente a gente pensa em foco, em disposição e energia. Claro que isso tem a ver, a gente sabe que a cafeína ela aumenta muito essa questão do metabolismo, aumenta o nosso estímulo do cérebro, ela diminui a questão da adenosina, que mostra que o nosso corpo está ficando cansado, que o nosso cérebro precisa descansar. Então, de várias formas diferentes, ela ajuda nessa questão de energia, de foco, de disposição. Isso por si só já ajuda no processo de emagrecimento, porque você fica com mais disposição para treinar, inclusive, ou mesmo se movimentar mais, né? A gente cada vez mais fala que o processo de emagrecimento não está só relacionado. Está relacionado, mas não só aquelas calorias que você gasta na academia, mas no seu gasto energético basal do dia a dia. Subir, descer escada, estacionar mais longe, fazer mais atividade física, não só exercício físico direcionado. Então a cafeína pode te ajudar nisso, com certeza. A cafeína também pode ajudar muito na questão do estímulo da lipólise. A gente sabe que ela aumenta as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que ativam os receptores beta-adrenérgicos para quebrar triglicerídeos em ácidos graxos livres, ou seja, quebrar a gordura estocada em energia para a gente gastar como fonte energética. Então a cafeína está cientificamente comprovado que ajuda nisso. E a gente sabe também que a cafeína ajuda indiretamente no controle do apetite. Muitas pessoas não sabem disso. A cafeína modula ligeiramente a leptina e a grelina, que são os hormônios relacionados a apetite, saciedade. E também ela ajuda na questão de diminuir a fadiga, como eu te falei, estimulando mais a queima de gordura, estimulando mais o exercício físico e melhora o estado emocional, o humor, reduzindo em muitas pessoas o comer emocional. Então a cafeína pode te ajudar bastante nessa questão de processo de emagrecimento, de energia, de foco, e por isso que tantas pessoas consomem um cafezinho aí no dia a dia. Pensar em agregar chia ao café é fazer você juntar esse hábito do café, né, acrescentar esse hábito de tomar o café ou de acrescentar o café em alguma receita, que eu vou te passar depois algumas ideias, acrescentar a esse momento um alimento poderosíssimo que é a chia. Então, quando a gente pensa na chia, normalmente você pensa em quê, né? A gente fala do café, foco, disposição, energia, queima de gordura. Chia, você pensa que é intestino, inflamação, controle do açúcar do sangue, porque basicamente a chia contém fibras solúveis, uma mucilagem que age nessa forma muito interessante de conseguir atrair a água e formar um gel. Esse gel solúvel, a mucilagem, tem vários papéis interessantes para o nosso organismo. Se expande quando entra lá no estômago, né? Absorve muita água, forma aquelas bolinhas em volta da chia, ela fica hidratadinha. Isso faz com que você coma menos naquela refeição e a saciedade fica prolongada porque isso leva mais tempo para passar do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea. Então, isso ajuda no controle do sangue, isso ajuda na função intestinal, isso ajuda a prevenir constipação, eliminar gases, barriga inchada. Então, você consegue trazer esses benefícios todos da chia ao café. Lembrando que o café, eu falei do foco da disposição da energia, mas ele também tem um efeito que as pessoas não sabem, prebiótico. Ele também pode ajudar na microbiota intestinal. Isso porque ele estimula o crescimento de bactérias benéficas e isso ajuda a produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? O butirato, que diminui a inflamação intestinal. Então, você vê que ele pode agir de forma sinérgica no bom funcionamento intestinal, junto com a chia, eles têm efeitos complementares. Além disso, o café não é só essa questão de foco e de intestino. Ele também tem antioxidantes, ele tem o ácido clorogênico, ele tem polifenóis, que ajudam na absorção, a reduzir a absorção de glicose no intestino, melhoram a sensibilidade à insulina. Então, quando a gente diminui os picos de insulina, a gente melhora o controle glicêmico, então ele também age de forma complementar e sinérgica à chia, e também deixa o controle da fome muito mais estável, também ajudando a chia nessa questão da saciedade e do controle. Então, essa combinação realmente é uma combinação potente e muito poderosa. Vale a pena a gente ressaltar aqui uma coisa que eu falei meio
rapidamente, mas vale a pena ressaltar o papel interessantíssimo que a chia tem de diminuir a inflamação sistêmica crônica de baixo grau. A gente sabe que ela tem esse papel interessante por conta dos ácidos graxos fantásticos, precursores do ômega 3 que ela tem, né? Esse tipo de gordura naturalmente anti-inflamatória. Então, se você busca diminuir a inflamação, a chia por si só tem esse papel interessante. E eu te falei dos polifenóis, do ácido clorogênico do café. Então, para a saúde, essa combinação acaba sendo incrível, maravilhosa. E ainda tem um adendo poderoso do fígado, porque a gente sabe que o café é um dos alimentos mais estudados para diminuir problemas do fígado de uma maneira mais ampla, proteger o fígado, e a chia, por ela ajudar a melhorar essa estabilização de glicose, prevenir picos de insulina, de forma complementar ajuda também nessa questão da saúde do fígado, porque previne gordura do fígado. Então, é uma combinação muito maravilhosa e muito poderosa. Antes de te falar como fazer isso na prática e dar ideias legais, quero te convidar para conhecer os meus desafios. Eu tenho meu desafio de 10 dias para emagrecimento, meu desafio de 10 dias para controlar o açúcar do sangue e desafio de 10 dias para ajudar a diminuir a inflamação. Em cada um desses 10 dias você recebe mini desafios para te ajudar a seguir nessa escada de bons resultados. Todo mundo que está fazendo está adorando. Eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição. Então vamos pensar como é que funciona tão bem na prática isso, né? Porque normalmente quando você toma um cafezinho preto puro de manhã em jejum, você sente aquele pico de energia, mas 1 ou 2 horinhas depois, muitas pessoas relatam sentir um efeito rebote em que você tem muita fome, queda de energia, vontade de comer principalmente coisas doces ou com muitos carboidratos. Então quando você consegue adicionar a chia a esse hábito do café, você tem uma liberação mais lenta até mesmo dos compostos do café e o resultado prático acaba sendo menos fome logo de manhã, mais saciedade, menos belisco, menos vontade de um biscoitinho, de um salgadinho, uma coisa assim, e você consegue ter um controle alimentar sem esforço. Esse ponto é interessante porque eu já falei para você, inclusive em outro vídeo, de alimentos que se comportam de forma similar, ajudando o organismo a liberar mais IGF-1, que é aquele hormônio da saciedade, são relacionadas às canecas emagrecedoras. Eu tenho um vídeo bem legal falando sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas a chia é um desses elementos que pode te ajudar. Então, acrescentar a chia ao café pode ter esse efeito bem bacana. Então, existem alguns erros comuns que muitas pessoas cometem, que a gente tem que prestar atenção antes de tudo. É você, primeiro, acrescentar uma quantidade muito grande de chia ao café, porque dessa forma vai ficar difícil se você quiser fazer aquela coisa básica de misturar chia no próprio café preto, que é uma opção de você consumir, né? A mais simples e mais prática de todas. Cuidado para você também não pegar em uma xícara de café pequeno, botar uma colher de sopa, que aquilo ali vai ficar intragável. Então, a proporção é uma questão muito importante para você fazer isso com uma forma adequada. Se você praticamente for acrescentar a chia no café, se você toma uma caneca de café, você pode até acrescentar uma colher de sobremesa ali, vai tranquilamente. Agora, se você toma uma xicrinha de expresso, não dá. Então, modula essa quantidade para você também não ficar com uma coisa difícil e desagradável no dia a dia. Também não dá para achar que é milagre, né? Não dá para achar que isso é um passe livre. Ah, vou tomar minha chia no café. E aí depois você tem uma alimentação completamente desequilibrada o resto do dia, fast food, muito doce, farinha de trigo branco o dia inteiro. Não é assim. Ela vai te ajudar, essa combinação, se você também se ajudar. Então lembra que atividade física, o restante da alimentação correto, dormir bem, evitar álcool, vão te ajudar nesse processo de emagrecimento, controle do açúcar do sangue, diminuição da inflamação também. Então vamos pensar em algumas ideias. Aqui eu separei 5 ideias para você variar aí no dia a dia. A primeira ideia eu já te falei, que é você basicamente pegar o seu café preto puro e botar um pouquinho de chia ali para você já conseguir ter esse efeito benéfico. Mas tem algumas receitinhas fáceis que você pode fazer para incorporar isso à sua rotina do dia a dia. A primeira ideia bem legal é você fazer uma panqueca à base de café com chia nessa composição. Mas como assim, Patrícia? Primeiro você passa o café, deixa ele pronto lá, bebe um pouco dele, outra parte você separa. Ou se você quiser, nem precisa beber, porque você já vai consumir nesse preparado mesmo. Então você pega um ovo, bate ele, acrescenta a chia para ser a base, que vai unificar tudo. Ao invés de botar leite, você bota o café como líquido para fazer essa panqueca. Se precisar engrossar, você pode botar algum tipo de farinha, porque às vezes a chia demora um pouco para hidratar. Você pode botar farinha de aveia, farinha de linhaça, farinha de coco, a farinha que você estiver acostumado a utilizar na sua alimentação. E até sugiro que você bote um pouquinho de canela, que fica uma delícia. Quando der aquele ponto de panqueca, você finaliza na frigideira e fica super maravilhoso. Segunda, uma das minhas famosas receitas de potinho que eu tenho aqui no canal, em que você pode fazer de véspera
um preparado, né, eu digo de véspera pra te hidratar bem, fica tipo um pudim mesmo. Você pode utilizar iogurte, ou queijo cottage, ou queijo ricota, e aí você mistura o café com um pouquinho de adoçante ali, vai ficar com um sabor meio de tiramisu. Bota a chia pra hidratar, pra inchar ali, se quiser botar uma canelinha também vai bem. Leva pra geladeira e de manhã vai estar tipo um pudim mesmo, delicioso. Se você quiser também pode até acrescentar cacau pra variar o sabor, fica super bom. Outra opção bem legal, se você gosta de uma coisa prática que vai resolver assim na hora, é fazer uma vitamina, em que você pode utilizar o leite da sua preferência, desnatado, vegetal. Eu tenho uma playlist aqui de leites vegetais, se você quiser fazer em casa, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Você pode bater o leite vegetal com a chia, com café, e fica bem cremoso, assim, fica super gostoso. Você pode até acrescentar uma fruta, se você quiser, uma banana, um morango, um abacate, depende das suas necessidades, do que você gosta. Ou até mesmo whey protein, para deixar mais proteica. Então vai te dar bastante saciedade e é rapidíssimo. Mas aí não tem desculpa, qualquer um faz bem rapidinho. Lembrando que a variação dessa vitamina pode ser você fazer só tipo um café gelado, desses de cafeteria gourmet, em que você bate o leite vegetal com café, um pouco de chia, whey, né, se você quiser mais proteína, e com gelo. Fica tipo um frappuccino assim, fica super bom. E a quinta ideia é você fazer um wrap, que ao invés de você fazer a minha receita tradicional, que é só chia e água, ao invés de hidratar a chia na água, você hidrata no café e finaliza na frigideira. É uma receita vegana, prática, e você pode rechear com o que você quiser, com uma compota, com um queijo. Fica a seu critério mesmo. Me conta quais dessas receitas você mais gostou. Lembra de dar uma olhada na minha playlist de receitas com chia, que eu tenho muitas ideias legais. E nessas receitas, basicamente, você pode substituir o líquido por café para acrescentar mais fácil essa misturinha no seu dia a dia. Me conta se você faria essa ideia de fazer receitas com café e chia, ou se você preferiria acrescentar uma colherzinha de chá de chia no seu cafezinho aí do dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, porque isso é muito importante para mim aqui no canal. E se você conhece alguém que vai se beneficiar disso, compartilhe o vídeo e vamos ampliar nossa corrente, tudo bem? É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!